O disco rígido de um computador é dividido em trilhas que são então subdivididas em letra A, bits, letra B, magnetos, letra C, setores, letra D, cilindros e a letra E, partições. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Pessoal, vamos descobrir aqui. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora bem passo a passo. Vem comigo, ó. Quando a gente fala de uma unidade de disco rígido, o chamado hard disk, HD ou ainda HDD de hard drive disk, nós podemos ter a divisão em duas formatações. O disco rígido, quando ele vem de fábrica, ele já vem formatado fisicamente. Aquela formatação que um usuário faz no disco rígido é chamada de formatação lógica, mas a formatação física do disco rígido, essa já vem de fábrica. E aqui eu tenho um disco rígido aberto e percebe que nós temos aqui discos magnéticos dentro do disco rígido. E normalmente são vários discos, né? Mas como é que funciona a formatação física desses discos magnéticos que estão aparecendo ali? Basicamente funciona assim. Existem círculos concêntricos que são criados na formatação física. Cada um desses círculos concêntricos, que ali eu destaquei um deles em amarelo, nós chamamos de trilhas. E essas trilhas, elas serão subdivididas em pequenas porções que nós chamamos de setores. Então, por exemplo, ó, a trilha é todo aquele círculo concêntrico que está ali em amarelo. E essas trilhas são divididas em pequenas porções que nós chamamos de setores, que é a subdivisão da trilha. E cada setor ocupa 512 bytes de capacidade de armazenamento. Então, quando a gente fala de trilhas, são círculos concêntricos. E a subdivisão das trilhas nós chamamos de setores. E os setores possuem 512 bytes. Além disso, pessoal, ainda existe uma outra historinha que eu quero mostrar para vocês. Quando um disco rígido tem vários discos, como eu estou mostrando agora na imagem, esses vários discos que estão sobrepostos aí dentro de um determinado disco rígido, eles podem apresentar, claro, trilhas, formando um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Esse conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido forma um cilindro. Então, se uma prova perguntar o que é um cilindro na formatação física de um disco rígido, um cilindro é um conjunto de trilhas de mesma posição naqueles discos do disco rígido, quer dizer, conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Voltando para a questão agora, pessoal, olha lá agora, não, antes deixa eu só mostrar essa imagem que eu acho bem emblemática para entender. Então percebe que aqui nós temos os cilindros formados aqui por 3 trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Nós temos as trilhas como sendo esses círculos concêntricos que vocês estão enxergando aqui. E cada porçãozinha, cada subdivisão de uma trilha é um setor. Então os setores são as subdivisões das trilhas. E um conjunto de trilhas forma um cilindro. Esse esqueminha aqui é muito bom para entender como é a formatação do disco rígido e a sua divisão de cilindros, aí temos as trilhas e a subdivisão das trilhas são os chamados setores. Então essa imagem fica muito legal para a gente compreender isso melhor, a relação entre cilindro, setor e trilha. Portanto, voltando lá na questão, quando ele disse assim, o disco rígido de um computador é dividido em trilhas que são então subdivididas em setores. Resposta, nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, né? C de Canadá, o gabarito e a resposta da questão. Não é bits, bit na verdade nem pertence à formatação física, bit é algo lógico, porque quando a gente fala sobre bit é um dígito binário e é a menor unidade de informação que o computador utiliza para armazenar dados. Magnetos não era a resposta, porque quando a gente fala de magneto, na verdade o próprio disco rígido é um disco magnético, porque usa magnetos para fazer a leitura e a gravação na superfície dos discos do disco rígido, por isso que ele é um disco magnético. Cilindros não é, porque na verdade cilindro é um conjunto de trilhas em diferentes discos, formando um cilindro, né? Seguindo aqui adiante, pessoal, além de cilindro que tinha na letra D, também aparecia aqui na letra E o termo partições. O que é uma partição?
Partição não é da formatação física. Partição ou particionamento é algo da formatação lógica. Quando nós vamos realizar a formatação lógica do nosso disco rígido, realizar a dita formatação lógica, naquele momento a gente pode escolher qual vai ser o sistema de particionamento do meu disco rígido. E aí eu poderia, por exemplo, particionar o meu disco rígido em 2 partições ou mais. Se eu particionar o meu disco rígido, por exemplo, em 2 partições, e aí eu uso isso dentro do Windows, então pode ser que uma partição o Windows vai reconhecer como unidade C, e a outra partição o Windows pode reconhecer lá como a unidade D. E aí para o sistema Windows, a ideia é que ele vai fazer um gerenciamento da partição C daquele disco rígido e da partição D, podendo usar até sistemas de arquivos diferentes. Por exemplo, eu poderia particionar então com um sistema de arquivos NTFS na partição C e com outro sistema de arquivos na partição D. Porque uma partição são partes lógicas de um disco rígido. Nós podemos particionar um disco rígido separando ele em partes lógicas, né? O Gomes Pereira perguntando, cilindro trilha, o que seria isso? Bem, como a gente já disse aqui, cilindros é um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos. E as trilhas são os círculos concêntricos que, por sua vez, são subdivididos em pequenas porções chamadas setores, que possuem, por sua vez, 512 bytes como tamanho padrão, né?